vamos lá. O que é que nós poderíamos trabalhar aqui? As duas espécies de coisa jogada. Há duas espécies de coisa jogada. Eu continuo usando os conceitos clássicos para depois criticar. Mas vamos recordar. Conceitos clássicos. Primeiro, coisa jogada formal. Que coisa jogada formal? Toda a doutrina brasileira divide a coisa jogada em duas partes. Duas espécies. Formal e material. Vamos lá. Formal. Quando ocorre? Ocorre quando não cabe mais recurso. Ocorre quando não cabe mais recurso. Tá bem? Até aqui já sabíamos. Só tem coisa jogada quando não cabe mais recurso. Agora, o que ela é? A coisa jogada formal. O que ela é? É uma garantia. Garantia da imutabilidade da sentença dentro do mesmo processo. Tá? Essa é a formal. Garantia da imutabilidade dentro do mesmo processo. Ou seja, com a coisa jogada naquele processo, imaginem que isso daqui fosse um processo. Isso aqui é um processo. Neste processo houve uma sentença com coisa jogada. Dentro deste processo, ninguém mais vai mexer nessa sentença. Ou que está decidido. Acabou. Dentro dele. E o que é coisa jogada material? Coisa jogada material é o seguinte: é a garantia da imutabilidade da sentença, fora do processo, que se projeta para fora do processo. Uma garantia da imutabilidade que se projeta para fora do processo. Ou seja, nenhum outro processo pode rever o que foi julgado. Em nenhum outro processo pode-se rever o que foi julgado. E assim, sintetizando, fica fácil você recordar o que é formal e o que é material. Só se você quiser grifar as partes mais importantes, pode grifar, porque a formal se projeta para dentro do processo, enquanto que a material se projeta para fora do processo. E com isso você conclui: ninguém pode rever aquilo que já tem coisa jogada, nem dentro, nem fora, nem no mesmo processo, nem fora do processo. Ninguém pode rever aquilo que já foi julgado. Feita a distinção, precisa distinção entre formal e material, daqui a pouco vocês verão que a moderna doutrina processual alemã e espanhola não aceita mais isso. Isso aqui tudo virou perfumaria, mas virou perfumaria do ponto de vista acadêmico, teórico, dogmático, processual, não do ponto de vista prático, do dia a dia, que você ainda usa esses conceitos, tá bem? Numa prova, no dia a dia, nos seus recursos, nas suas manifestações, continue usando. Porém, saiba, teoricamente, dogmaticamente, isso tudo ficou, já é fúnebre. Isso tudo está morto. Isso tudo não tem mais nenhum sentido, está tudo morto. Mas em síntese, feita a distinção, vamos então agora para alguns detalhes. Primeiro detalhe, firmada a regra, o juiz não pode rever o que decidiu. Tá bom? Firmada a regra, vamos firmar essa regra. O juiz não pode rever o que decidiu. Exceções que eu quero recordar para vocês, justamente aqui, são as exceções. Ou seja, quais são as situações em que o juiz, mesmo já tendo decidido com coisa julgada, pode mexer na sentença? Quais são as hipóteses que o juiz pode alterar a sentença? O que ele pode mexer? As exceções, então, que eu chamo a atenção de vocês, são pelo menos aqui umas três, pelo menos três que eu queria chamar a atenção. Vamos lá? Vamos que vamos. Primeira exceção: equívocos materiais. Então, o que importa para a gente aqui agora são as exceções. Primeira, equívocos materiais. Ou seja, se o juiz escreveu, o nome do réu era Luiz com Z, botou Luiz com S, é um equívoco. O nome do réu era José Luiz Moreira, o juiz escreveu José Luiz de Almeida, por exemplo, é um equívoco material.
Esse é um mero equívoco material. Isso o juiz pode fazer em qualquer momento, mesmo depois da coisa julgada. E mais, faz de ofício. Juiz faz de ofício. Não há nenhum problema, mesmo depois da coisa julgada. Que mais? Quais exceções mais? Erro de cálculo. Outra exceção que o juiz pode ajustar é exatamente o erro de cálculo. Calculou mal, fez o cálculo errado, daí calculou mal. Pena, por exemplo, o juiz coloca lá na pena 1 ano mais metade igual a 2 anos. Opa, como? 1 ano mais metade dá 12 meses, mais 6 meses, dá 18 meses. O juiz escreveu 1 ano mais metade igual a 2 anos. Errou no cálculo. Bem, diga-se de passagem, é uma coisa até relativamente comum, porque nós não gostamos de números. Juiz e juristas não gostam de números. Nós não fizemos matemática nem física porque não gostamos de números, tá? Então, é mais ou menos comum errar. Errou, ajusta, corrige, e até de ofício, sem problema. O juiz vai e corrige. Ele pode, mesmo depois da coisa julgada. Por último, o que eu queria chamar a atenção aqui é, em terceiro lugar, terceira exceção, que o juiz pode mexer na coisa julgada, é o seguinte: lei penal nova favorável. Lei penal nova favorável. O juiz pode ir lá e ajustar, fazer os ajustes que a lei nova trouxe em benefício do réu. Notem, eu disse lei penal. Segundo lugar, nova lei penal. Terceiro lugar, favorável ao réu. Tem que ser algo favorável. Trouxe benefício para o réu. Por exemplo, te coloco um exemplo. Juiz condenou o réu por furto 1 ano. De repente, entrou em vigor uma lei nova, 6 meses. Agora, 6 meses. Aliás, diga-se de passagem, é precisamente isso que nós estamos fazendo na reforma do Código Penal. Nós estamos propondo que o crime de furto baixe para 6 meses. De 6 meses a 3 anos. Hoje é de 1 a 4. Se isso entra em vigor, lei nova, favorável. Já tem coisa julgada, não interessa. Lei nova, favorável, aplica mesmo para coisa julgada. E assim diminui a pena. Quem faz isso? O próprio juiz do processo pode fazer, se o processo está em primeira instância. Processo em primeira instância, já tem coisa julgada. Bom, o processo está em primeira instância, ainda pendente de mandar para o tribunal, o juiz já corrige. Ou o tribunal corrige, ou o juiz das execuções corrige. Em síntese, alguém vai ter que aplicar a lei nova favorável, bem, mesmo depois da coisa julgada. Quem vai aplicar? Ou o juiz do processo, ou o tribunal, se o caso está no tribunal, ou o juiz das execuções, se já tem decisão definitiva. Então, um dos três aplica a lei nova favorável. E nesse caso, repito, vamos mexer e superar a coisa julgada. E vai atropelar a coisa julgada. Porque a lei nova favorável é uma garantia constitucional muito mais relevante do que a garantia da coisa julgada. Coisa julgada é imutabilidade, não mexe mais. Só que quando vem lei nova, é outra garantia que o réu tem, superior a superior, então afasta a outra garantia da coisa julgada. Tá bem? Em síntese, eis aí as exceções. Outro bloco. Coisa julgada e a cláusula rebus sic stantibus. Coisa julgada e a cláusula rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus. O que é isso? Stantibus. Que regra é essa? E que é que isso tem a ver com a coisa julgada? Vamos rever esse ponto. Assim, da seguinte maneira: rebus sic stantibus significa assim e como estão as circunstâncias. Assim e como estão as circunstâncias. A questão aqui é a seguinte: muita coisa que o juiz decide
muita coisa que o juiz decide na sentença é revisável na fase de execução. Muita coisa que o juiz fixa na sentença é revisável na fase de execução. Bem, então vamos lá, vamos dar um exemplo. Está aqui, exemplo: progressão de regime. Lá na fase de execução, nenhum problema. Ou seja, juiz fixou regime fechado, o réu cumpriu o tempo em regime fechado, o juiz das execuções passa para o regime semiaberto. Isso significa que está mexendo na sentença, porque a sentença diz fechado e o juiz das execuções semiaberto. Isso é perfeitamente normal, possível, está na lei, ou seja, a coisa julgada não é impedimento para a progressão do regime. Não há impedimento. E assim, muitas coisas se passam dentro da execução. Não só a progressão do regime, como, por exemplo, outra mudança na sentença é a remissão pelo trabalho. Ou pelo estudo. Agora vocês sabem que pode remir pena pelo estudo. Cada 12 horas, um dia de pena. Trabalho, para cada 3 dias de trabalho, um dia de pena. Então cabe remissão. Então vamos lá, trabalho, 3 dias, 1 de pena. 3 dias trabalhados, 1 de pena, ganhou de pena. Estudo, 12 horas, 1 de pena, ganhou 1 dia de pena. O juiz das execuções dá esse crédito para o réu, normal, faz o crédito normal e ele então, o juiz nesse caso das execuções, está mexendo na sentença que já tinha coisa julgada. E a coisa julgada não é impedimento de fazer esses ajustes na fase de execução. Porque rebus sic stantibus, ou seja, agora já estamos em fase de execução. Bem, com isso